Sim. Opa, inclusive, vendo que eu não ativei o meu Office 2010? Sim. Que legal, ótimo, então vamos lá. Pessoal, ó, esse assunto então, que é o imperialismo e neocolonialismo, ele vai estar, quando vocês receberem a apostila, no capítulo 17, na página 596. Tá legal? E é uma parte 1, porque nessa parte 1, e depois do intervalo, eu faço uma extensão da parte 1, mas ainda é o mesmo assunto, eu faço uma introdução. E nunca é demais quando a gente faz uma introdução perguntando o seguinte: alguém consegue perceber a diferença do termo imperialismo para o termo neocolonialismo? Parece a mesma Sim. coisa, né? Galera, essa Uhum. diferença é interessante, mas vocês vão reparar assim: durante essa época, eles vão ser similares. Mas olha só como é que vocês podem proceder. Imperialismo, a gente genericamente fala que é a dominação de um país sobre o outro, mas sempre mantendo a independência daquele que é dominado. É legal que vocês usam esse termo imperialismo quando falam de América. Ó, aqui nós temos o imperialismo norte-americano. Ah, ali na América Central é muito comum o imperialismo cultural, porque no imperialismo, o que, que acontece? Acontece que um país dito superior, que é um país, digamos, potência, ele faz uma dominação econômica, investindo capitais, dando empréstimos, e cultural. E dentro dessa questão de dominação cultural, o que os países dominadores fazem é embutir a própria cultura, tá? Então ficou muito comum falar que o imperialismo é uma dominação, mas nessa dominação você tem uma certa independência do país que está sendo dominado. Agora, quando vocês olham para o termo neocolonialismo, a coisa muda de figura, né? Porque neocolonialismo, numa tradução literal, significa nova colonização. Qual seria a explicação? Neocolonialismo, tchutchucos, é quando você tem a dominação de um país dito, aspas, superior em cima de um outro, mas aquele país que está sendo dominado, ele não tem autonomia. Ele se torna propriamente uma colônia. E o interessante é o seguinte, é quando você olha para a palavra colônia e identifica que vocês já viram isso, né? Tchutchucos, lá atrás, quando a gente trabalhou no primeiro ano, grandes navegações, a gente começou a trabalhar a colonização da América. Lembram disso? E dentro dessa colonização da América, o que vocês entenderam que era a América? A América era uma colônia. O que ela tinha que fazer? Ela tinha que produzir ou explorar alguma riqueza e enviar para a metrópole. Tchutchucos, é muito interessante porque em pleno século XIX isso retorna, mas ele retorna com uma outra roupagem. É por isso que o pessoal fala que é um neocolonialismo, porque no fundo, com uma outra roupagem, a colonização em si permanecia. Permanecia que um país superior dominava um outro, mas aquele que era dominado não tinha autonomia, se tornava colônia. Entenderam? Agora, Tchutchuco, se vocês pegaram o que eu expliquei, que o imperialismo é uma dominação com certa liberdade e o neocolonialismo é uma dominação sem liberdade, vocês vão entender que praticamente são a mesma coisa. Sabe por quê? Porque no fundo, tanto aquele que tem uma certa liberdade como aquele que não tem liberdade estão sujeitos a um país dominador, estão sujeitos aos caprichos daquele que comanda. Entenderam? Então é muito natural vocês estudarem esse assunto e perceberem que eles são idênticos. O imperialismo e o neocolonialismo são sinônimos, tá certo? Aí vem aquele detalhe que eu acho crucial. Vamos pegar o nome neocolonialismo e usar como sendo o padrão, tá? Então, neocolonialismo, tio-tios, o que foi? Ele foi um conjunto de dominações que aconteceu entre o século XIX e XX. Dentro dessas dominações, quem fez a conquista, a dominação em si, eram países potências, países chamados industrializados, e os dominados eram locais que ficavam na periferia. Por exemplo, África, Ásia, alguns países na América, entenderam? Então esse é o padrão. Tchutchucos, eu falo isso porque quando você pega esse padrão de entender o que é o neocolonialismo, você tem que comparar com o colonialismo original e tem que perceber que realmente o neocolonialismo ele foi uma evolução, ele foi uma outra roupagem. Quer ver? Dá uma olhada aqui, à esquerda de vocês. O colonialismo, pessoal, ele foi uma onda colonizadora que aconteceu no mundo, mas aconteceu em que período?
aconteceu entre os séculos XVI e o século XVIII. E nessa época, tchutchucos, quem que vocês têm que reparar que era o umbigo do mundo? Quem era o que a gente pode reparar como sendo o local de onde emanava toda a riqueza mundial? Era Europa? Europa. Então, aqui nesse século XVI até o século XVIII, quem eram as potências que podiam fazer colonialismo? Era, por exemplo, uma Inglaterra, Portugal, Espanha, França, Holanda. E desses todos que eu citei, adivinha qual é a maior referência? Olha a pegadinha que vocês vão ver. É Portugal, pessoal. Sabe por quê? Porque durante a época colonial, durante esse período do século XVI até o século XVIII, a nação que começou com o processo foi Portugal, e a nação que, pelo menos até o século XVII, manteve essa riqueza toda para tentar se consolidar como hegemônica, foi Portugal. Tá legal? Então é interessante, bem-vindo, Axa, vocês perceberem que nessa época nem todas as nações eram potências. Por quê? Porque as potências, de fato, eram aquelas que sabiam conduzir bem a sua economia. E a economia bem conduzida naquela época era uma economia ligada à colonização, à exploração. Tá bom? Outro ponto. Tchutchucos, o nome da economia mundial, vamos colocar dessa maneira, desse período do colonialismo, é o capitalismo, né? Só que numa fase chamada mercantilismo. E alguém me lembra o que era o mercantilismo? Como é que funcionava o mercantilismo? Era tipo a fase inicial do capitalismo, não é? Exatamente. E funcionava como? Funcionava você, Estado, comandando a economia e sempre tentando pegar algo para si mesmo e para a nação. Tchutchucos, o que é interessante vocês perceberem é que nessa jogada você vai destacar algumas nações como nações que praticavam mais esse estilo de o Estado se intromete na economia. E aí o que a gente vai ter? Espera só um pouquinho, gente, deixa eu colocar a Axa aqui. Ela tá aí? Tô aqui, prof. Oh, mas você tá falando comigo, eu pensei que você não tava entrando, mulher. Não, eu tô aqui, Tá. é só pra dar um negócio depois pra mim. Tá. Então, galera, nesse mercantilismo, a gente percebe que as nações que se dão bem são as nações que sabem trabalhar mais nessa questão da intromissão do Estado na economia. Aí lembra lá os estilos. Mercantilismo podia ser balança comercial favorável, podia ser metalismo, podia ser colonialismo propriamente dito. Entenderam? Então, nesse caso, como bem lembrado, o que a gente vai perceber é que o colonialismo está muito ligado a esse começo do capitalismo, a um capitalismo que está muito sujeito ainda a um Estado forte. Entenderam? E para finalizar, o colonialismo desse período do século XVI até o século XVIII, ele teve duas áreas essenciais, a América e a África. Mas tomem cuidado, porque dentre essas duas áreas, qual era a mais explorada? Aquela que era o menino dos olhos do colonialismo. A África. A América. Tomem cuidado. Sabe por que tem que tomar cuidado? Porque a África, pessoal, não quer dizer que não foi colonizada. Ela foi. Mas o que de lá era tirado? Era tirado a mão de obra padrão da maior parte das colonizações que nós vemos nessa época, o negro escravo, e uma riqueza ou outra. O que você pode destacar? Ouro, diamante, entenderam? Agora, quando você olha para a América, que é o que eu vou circular, você identifica que ela foi muito mais explorada, porque do que saía daqui? O que era tirado daqui? Era tirado ouro, prata, diamantes, né, que são pedras preciosas, recursos naturais, recursos agrícolas, sobretudo, e nisso você faz uma linkagem com Portugal, entendendo que Portugal era a grande potência, porque de cá tirava o quê? Que era talvez o pressuposto máximo de você enriquecer, a cana-de-açúcar. Entenderam? Então, resumindo, o colonialismo, tchutchucos, ele foi atuante numa área em específico, a América. Ele marca o começo do capitalismo propriamente dito, o mercantilismo, e tem como potências as chamadas potências mercantilistas, que são Espanha, Portugal, Inglaterra, França e Holanda. Entenderam? Agora, olha para o neocolonialismo, à direita de vocês. Reparem, tchutchucos, que é uma nova roupagem que acontece quando, como eu disse, entre os séculos XIX e o século XX. Só que quando você olha para esse período, e a gente já vem estudando faz um bom tempo, você identifica que o capitalismo está numa outra etapa. Qual que era a etapa? Já tinha Já passado da superou? fase industrial?
Opa, estava na fase industrial mais próxima, tchutchucos, do que a gente chama de monopolista. Lembraram? Mas é uma fase industrial. É uma fase industrial parte beta. Entenderam? Então vocês vão perceber, tchutchucos, que aqui aparece uma nova roupagem. Por quê? Porque os países que são industrializados e estão fazendo essa nova colonização, eles querem dominar áreas para quê? Era só para tirar matéria-prima? Não. Era para vender produtos, era para fazer investimento econômico, era para fazer também investimento, aspas, cultural, entenderam? Então é uma modificação, é uma nova roupagem, porque agora os intuitos são outros. Os países que estão colonizando o mundo nessa época, eles têm outros interesses. Por exemplo, destaquem o interesse industrial, entenderam? Dá uma olhada no outro aspecto aqui. Tchutchucos, quando eu falo de neocolonialismo e falo de indústria, eu falo dessa fase do capitalismo que é o industrial, eu tenho que lembrar que as grandes potências dominadoras são potências industriais. Só que aí tem uma mesma pegadinha. Quais são as potências que nós temos aqui? Lembra lá das aulas de primeira e segunda revolução industrial? Inglaterra, uau, a oficina do mundo. Me cita Alemanha. mais uma. Alemanha, uau, chegou atrasada, mas é uma pica das galáxias. E uma última, vai lá. A França. A França. Galera, o que vocês vão identificar agora é que, em contraposição ao colonialismo, não aparecem aquelas potências que eram mercantilistas. Não aparece, por exemplo, uma Portugal e uma Espanha como potência industrial. Não que elas não fossem potências, tá? Elas só não eram industriais. Então, nessa época, há uma modificação de roupagem, porque quem são os donos do mundo? São praticamente europeus. São países que atingiram a condição industrial e percebem que ter colônia é uma forma de vender produto e uma forma também de estender o seu domínio. Entenderam? E aí vem a parte mais legal. Tchutchucos, tirando essas potências que a gente destacou, o IAF, Inglaterra, Alemanha e França, vocês podem perceber que algumas outras eram periféricas, mas periféricas no sentido de que fugiam à regra da Europa. Lembra lá, Estados Unidos, sim, os norte-americanos foram potências industriais, fizeram o neocolonialismo e imperialismo, e o outro exemplo é o Japão. Então aqui tem uma pegadinha, porque a gente sempre está acostumado a lembrar só de Europa, e o neocolonialismo vai mostrar o oposto. Vai mostrar que sim, as grandes potências dominadoras eram europeias, mas outras começaram a surgir nessa época e se colocaram no rol das grandes potências industriais. São elas, o EUA e o Japão. Tá bom? E para finalizar, tchutchucos, as áreas de atuação dessas potências industriais no neocolonialismo são um pouco diferenciadas, né? Elas vão se colocar muito mais na Ásia. Mas nessa época, todo mundo sabe que os dois locais que todo mundo tem que guardar quais são? A África e a Ásia. Sabe por quê? A África, pessoal, porque lá foi utilizado demais teorias racistas. E todo mundo pode perceber que um exemplo de uma teoria racista típica do século XIX, qual era? Darwinismo social. Lembraram? Então a África, ela foi um continente praticamente colonizado, sempre utilizando essa justificativa. E de lá, o que os europeus tiravam? Tiravam algumas pedras preciosas, metais preciosos, que eram importantes para a economia, sim, lógico, né? Mas, sobretudo, a África se tornava um mercado consumidor. Então é interessante perceber que a África ela se modifica, né? Ela não é somente uma fornecedora de matéria-prima ou de recursos naturais, não. Agora, ela também se torna uma oferecedora de mercado consumidor. Tchutchuco, só que a Ásia, ela merece um destaque. Porque quando vocês olham para a Ásia, vocês identificam que é um local bastante vasto? E vocês identificam que a Ásia também é muito genérico? Você pode, nessa época, chamar de Ásia uma Austrália. Você pode chamar de Ásia também aquelas ilhas que ficam próximas à Índia. Então, Ásia, pessoal, era toda a parte oriental. E ali, sim, você vai ter colonizações que são colossais, colonizações que demonstram que o industrialismo ele estava avançando e, ao mesmo tempo, estava tornando esses territórios submissos. Quais são os destaques? Japão começa tentando se colocar como potência, quase vira dominada e se torna uma dominadora. Você tem a Índia, um puta território que se torna o maior produtor de tecido do mundo, controlado pela Inglaterra.
Você vai ter também China, uma potência que não se torna colônia propriamente dita, mas vai ser dominada. Então é legal vocês perceberem que o neocolonialismo ele vai ter muita presença na África e na Ásia, e a Ásia é o que mais chama atenção. Tá legal? Então, nesse começo da aula, tchutchucos, o que eu fiz? Eu mostrei para vocês o que é neocolonialismo e imperialismo, para mostrar também que o que nós temos aqui é uma evolução do colonialismo clássico, é uma evolução daquele colonialismo ligado às grandes navegações. Mas, sobretudo, eu mostrei para vocês que isso tudo, durante o século XIX, estava ligado ao contexto. E qual que era o contexto? Era o contexto da Revolução Industrial. Era o contexto do surgimento de potências que começam a perceber que o mundo pode ser dividido. Tá legal? Alguma dúvida nesse comparativo? Alguma dúvida nessa abertura? Não, tudo de boa. Muito baba, né? Então vamos lá aos fatores. Galera, o que eu vou explicar para vocês agora tem ligação com essa introdução, porque eu tenho que denotar para vocês como foi possível uma nova onda colonizadora. Por que era necessário? Então vocês podem resumir. Os fatores que eu vou apresentar para vocês agora são fatores ligados à segunda revolução industrial. Vamos lá? Tchutchucos, é notório, vocês assistiram a minha aula, caso não, devem ter visto de alguma forma, que quando se fala de segunda revolução industrial, fala-se de uma expansão da atividade industrial, só que de uma forma nunca vista até então. Por quê? Lembra lá, a segunda revolução, ela foi global, ela não ficou presa somente à Inglaterra, ela atingiu, como vocês lembraram ali em cima, França, Alemanha, como eu lembrei, Japão, Estados Unidos. Essa revolução, ela foi inusitada porque ela começou a trabalhar com novas fontes de energia. Aqui nasce, por exemplo, a energia a combustão, a energia elétrica. E ela foi uma revolução diferente, pessoal, porque o que ela fez foi criar um conjunto de situações dentro, por exemplo, da Europa, que eram situações de falta de mercado consumidor. Afinal de contas, você olhava para o continente europeu e identificava que, fora a Inglaterra, muitas outras nações estavam praticando a industrialização. Então, o que ela gerou? O que essa segunda revolução gerou para a gente entender os fatores do neocolonialismo? A primeira coisa que gerou, pessoal, foi a concorrência. E detalhe interessante, essa concorrência começava dentro dos países, com a criação, por exemplo, daquelas empresas, né? Os trusts, os holdings e, por exemplo, os cartéis, só que ela extrapolava os países. Por quê? Porque quando a concorrência começou a ser assimilada pelo Estado, o Estado passou a ser parceiro dessa ideia de economia concorrente, cria-se animosidade. Então vai começar a surgir os primeiros tipos de rusgas e de raivas entre a Alemanha e a Inglaterra, entre Alemanha e França, entre Inglaterra e França. E o detalhe interessante, pessoal, é que quanto mais essa concorrência crescia, maior era a possibilidade de um conflito. Mas, a priori, o que acontecia? Acontecia dos países disputarem economicamente falando. Um querer mostrar que era mais importante que o outro, tendo mais mercado consumidor. Entenderam? Então já nasce um primeiro fator que é o seguinte: quanto mais concorrência entre países, maior a necessidade do quê? De você exportar sua economia, de você ter áreas para explorar, áreas para vender produtos. Entenderam? Outra, essa segunda revolução, tchutchucos, vai linkar com o que eu já falei dentro da concorrência, gera monopólios. Só que o detalhe é que esses monopólios se transformam em CIAs. E o que são CIAs, pessoal? São companhias, são empresas gigantescas, colossais, e empresas que entendem o seguinte: não é o Estado que tem que nos apoiar, né? Não somos nós que temos que apoiar o Estado, somos nós que temos que ser o país. A gente tem que comandar tudo. Galera, era uma arrogância tão grande e era uma competição tão alavancada que essas empresas geravam no continente europeu que vai gerando alguns problemas. Por exemplo, empresas que monopolizavam determinado setor, o setor, vamos pegar lá, vamos colocar típico da época, têxtil, eram empresas que não possibilitavam que as menores pudessem vingar. E aí vai tentando desdobrar. Quanto menos pequenas empresas sobreviviam, o que acontecia com o emprego? Ele caía, ele se tornava desemprego. Concordam comigo? Esses monopólios cresciam tanto
começavam a exigir muita mão de obra, e quanto mais mão de obra vai exigindo, pessoal, o que acontece com a exploração? Ela aumenta também. Então vai surgindo com o tempo também, tio-tios, uma coisa muito interessante, que são as disputas entre os setores intelectualizados do operariado, para tentar mostrar que a teoria deles para proteger os direitos trabalhadores eram melhores. É aí que nasce os socialismos, perceberam? E o detalhe mais interessante, esses monopólios, pessoal, eles começavam também a criar uma situação de saturação do mercado. Como assim? Eles produziam muito, jogavam no mercado, as pessoas consumiam, mas eu pergunto, consumiam tudo que estava sendo produzido? Não. E aí vai gerando um problema, tio-tios, que é o que eu vou circular agora, é a crise. Então, só com a presença desse monopólio, ou dos monopólios, a gente identifica que o sistema capitalista atingiu um auge, sim, mas ao mesmo tempo ele está começando a entrar numa época de crise. Por quê? Porque nessa crise, olha só o que vai acontecer. As empresas, como por exemplo as monopolistas, cresceram tanto que não podem ficar só investindo no seu próprio mercado. Afinal de contas, pessoal, imagina você investir num mercado que já está super saturado, que já tem só a sua presença. É ruim, por quê? Porque se você investe só no seu mercado, você não tem retorno. E o pior, você pode não ter retorno rápido. Entenderam? Então, a crise, o que ela vai demonstrar? Ela vai demonstrar que os investimentos têm que continuar. Agora, eles estão baixos, porque as empresas monopolizantes não querem aplicar no próprio mercado. Já vai tentando sintonizar. Se você não tem como investir no seu mercado, o que você vai fazer? Você vai procurar outros, né? Então, paulatinamente, os outros mercados que vão surgindo para receber esses investimentos vão ser encontrados, África e Ásia. Entenderam? Outro elemento da crise, tchutchucos, já comentei, mas vamos dar uma refinada. Os produtos. Tchutchucos, é tanto produto de empresas monopolizadoras dentro do mercado que esses produtos não são consumidos de forma muito voraz e começam a ficar parados. O detalhe é, quando o produto fica parado, quando você tem um excesso de produto no mercado, o que acontece com os valores? Começam a cair. E quanto mais caem, pessoal, o exemplo são os preços, isso é lucro ou é crise para o dono de uma empresa? É crise, né? É ruim demais. Então, paulatinamente, as empresas vão percebendo que o mercado delas, o mercado na Europa, não é mais satisfatório. Eles têm que levar esses produtos para serem vendidos para outros locais. E aí, de novo, muito sutilmente, esses mercados vão sendo encontrados. Adivinha onde eles estão? Na África e na Ásia. Entenderam? E aí vem a parte mais doida, pessoal. Eu acho isso uma coisa muito interessante. A população europeia em pleno século XIX estava crescendo bastante. E além de crescer bastante, tchutchucos, tinha uma expectativa de vida maior. Então as pessoas não morriam como antes, aos 40 anos. Morriam com 60, 70 anos. E o detalhe é que quando você tem um excesso populacional, e aí vai a nota de rodapé, esse excesso populacional é no povo mesmo, é no pobre, você tem um problema que é o desemprego. Antigamente era muito legal, tinha muito emprego, né? Por quê? Porque os monopólios exigiam muita mão de obra. Agora, pessoal, a oferta de emprego vai caindo. Primeiro, porque é muita mão de obra para o mercado absorver. E segundo, volta lá no começo dessa cadeia. Uma empresa que está começando a investir menos no mercado, está perdendo dinheiro. Essa mesma empresa tem muito produto, o produto não está sendo vendido, ela tem que apertar o cinto, e para que tudo isso aconteça e ela continue ganhando lucro, o que ela começa a praticar? A demissão. Então a Europa, ela começa a verificar nessa época uma coisa muito grosseira, que é um excesso de gente desempregada. É um excesso de gente em pleno século XIX, apesar de todo esse boom da Revolução Industrial, que não consegue trabalhar, que não consegue se alocar no mercado de trabalho. Então, conclusão, o que começou como uma segunda Revolução Industrial, que era muito otimista, tendo lá concorrência, tendo lá monopólios, acabou se tornando crise. E essa crise, que era uma crise de capitais parados, uma crise de muito produto, superprodução, e uma crise de crescimento demográfico, era uma crise que tinha que ser solucionada. Aí eu jogo a peteca para vocês. Como você soluciona essa crise? Como é que você soluciona a crise de pouco investimento,
de pouco produto vendido e muito desemprego. É colonizando, né? Tchutchucos, é aí que entra a necessidade de você praticar o imperialismo e neocolonialismo. Ou dominando áreas e não deixando essas áreas terem liberdade, ou dominando territórios e dando uma certa liberdade. Porque no fundo, esses dois locais dominados, eles vão servir para quê? Eles vão servir para superação da crise, daqui a pouco vocês vão perceber como? Comprando produto, pegando investimento, uau. E esses mesmos territórios, tchutchucos, vão contribuir, olha que coisa louca, the show must go on, para o aumento da produção industrial. Porque a partir do momento em que o território se torna uma área dominada, ele passa a consumir produto do dominador, não é? E aí o detalhe é que o dominador tem que aumentar a produção para atender a esse novo mercado e ao próprio mercado. Então, meramente, o imperialismo e neocolonialismo nasceu como válvula de escape, nasceu como forma de tentar superar uma crise econômica europeia e não deixar que o sistema industrial parasse. E aí é que entra a grande sacada. Fazendo o quê? O que territórios dominados podiam fazer para saciar essas necessidades europeias? Aquilo que vocês já sabem. Podiam se tornar mercado consumidor, e aí aparecem cenas bizarras do tipo, no meio da savana africana, uma tribo usando cartola. Porra, cartola é coisa da Europa, coisa de burguês. No meio, por exemplo, do, sei lá, de uma província chinesa, de um cantão chinês, um líder regional utilizando o automóvel, e numa visão super esquisita, porque é uma população que vivia de forma muito humilde, e o cara de carro, uma novidade para a época. Vocês vão ter iluminação no meio também de uma savana. Molecada, então, aqui no caso, África e Ásia, áreas dominadas, vão se tornar um mercado consumidor daqueles produtos europeus que estão parados. Para quê? Para que os preços voltem a subir. Entenderam? Outro, esses territórios, como vocês já sabem, vão receber investimentos. Agora, atenção, não é receber investimento com o estilo, olha, estou fazendo esse investimento para vocês progredirem. Não. Molecada, é receber investimento para você escoar o capital. Lembra o seguinte, o capitalismo, ele sempre tem que ter o dinheiro aplicado. O dinheiro não pode ficar parado, porque se ele fica parado, ele perde valor. Então, lembra que aquelas empresas, quando estavam na Europa e viam o mercado saturado, não tinham como aplicar o seu capital nesse mercado que não está legal. Agora não. Elas podem exportar esse capital. Elas podem emprestar esse dinheiro, por exemplo. Entenderam? E uma coisa interessante, tchutchucos, é que quanto mais investimento a África e a Ásia recebia, menos rica elas ficavam. Afinal de contas, eles fazem, os dominadores, esses investimentos, mas o lucro é totalmente repatriado. Entenderam? Outro, áreas dominadas também servem para fornecimento de matéria-prima. The show must go on. Você não pode parar de produzir, né? Então, para aumentar a produção, você tem que aumentar também a quantidade de matérias-primas. E, inclusive, matérias-primas que eram novidades para aquela época. Eu vou pegar exemplos. Indústria têxtil. Qual era a matéria-prima básica? Aquilo que geralmente era utilizado para fabricar tecido. Algodão. Algodão. Nessa época aparece a seda, nessa época aparece o linho. É interessante porque outras matérias-primas vão surgindo. E não bastasse essas matérias-primas convencionais, surgem outras, pessoal, que fazem parte da segunda revolução industrial. O petróleo. Tá legal? Molecada, e para finalizar, um outro objetivo dentre esses dominadores para que façam valer essa superação da crise e aumentar a produção industrial era a criação de bases estratégicas. E o que são bases estratégicas? São locais onde você pudesse fazer o que nós chamamos de intercâmbio comercial. Exemplo, você vai de navio até esse local, descansa, faz a troca de tripulação e segue viagem. Mas eram locais também, tchutchucos, que serviam, olha que coisa louca, para a manutenção de uma marinha de guerra. Então era necessário você dominar um território que tivesse importância no sentido econômico e importância no sentido militar. Eu vou passar 2 exemplos que vocês vão lembrar. Primeiro exemplo, claro, dessa época, Cabo. Opa, Cabo, professor. Ah, Cabo, lá na África do Sul. Ele era importante porque muitos navios que tinham que chegar até o Oriente,
eles faziam contorno da África, paravam no Cabo, que é a colônia do Cabo, África do Sul, e seguiam viagem. Outro território que vocês vão lembrar automaticamente, tchutchucos, Canal de Suez. E o Canal de Suez, que fica ali no norte da África, fica na Península do Sinai, ele encurta a ligação dos europeus com o Oriente. Porque ao invés de você ter que ficar contornando a África, o que você pode fazer? Você atravessa o Canal de Suez. Entenderam? Galera, então isso marca o ciclo sendo fechado, um ciclo de dominações. Era necessário que os países europeus que estavam passando por uma certa crise, mas eram potências industriais, dominassem territórios que pudessem oferecer tudo isso. Mercado, investimento, matéria-prima e bases estratégicas. Entenderam? Mas aí é que vai o detalhe. Por que a escolha por esses dois continentes em especial, pessoal? Vamos lembrar? Você já deve ter visto isso aí com certeza. A África foi escolhida porque todo mundo sabe que ela já era uma velha conhecida da Europa. Afinal de contas, quando é que a África começou a ser colonizada, tchutchucos? Desde o colonialismo. Exatamente. Então, há muito tempo, a África é uma velha companheira, uma velha chegada. Agora, ela pode continuar sendo de uma forma ao terceiro cubo, né? De uma forma em que receba mais mercado, de que possa ser investimento, que possa oferecer matéria-prima. E a Ásia, pessoal, que é o mais inusitado, adivinha por que ela foi escolhida? Ela foi escolhida porque era gigantesca, pessoal. Pega lá uma Índia, uma China. Ali dentro, vou pegar só o caso da China. Você tem muito mercado consumidor. Ali dentro, você pode obter muita matéria-prima. E ali dentro da China também, você pode ter investimento. Então, esses dois territórios foram escolhidos devido às suas especificidades, tá? Mas, no fundo, África e Ásia foram mais colonizadas ou neocolonizadas, por quê? Porque elas eram locais perfeitos para a superação da crise econômica. Entenderam? Então, a minha despedida, parte 1, para a gente ir para o intervalo. Legal, os caras vão para lá, legal, os caras vão dominar, talvez ou de forma clássica, neocolonialismo, ou nova, imperialismo, mas como é que eles vão e fazem tudo isso, tchutchuco, sem que haja grande problema? Molecada, a primeira explicação é a utilização da diplomacia do canhão. Era chegar quebrando tudo. Por exemplo, coisa muito utilizada pela Inglaterra. A Inglaterra vai lá para a África do Sul, ocupa o território, e aquele que reage à dominação, é lógico que vai sofrer, vai tomar na cabeça. Essa é a diplomacia do canhão, é a ameaça, é o uso da violência. Mas caso não seja possível somente o uso da diplomacia do canhão, vocês concordam comigo que justificativas são ótimas? São, né? Sabe por quê? Porque usando as justificativas, você compra a opinião pública, você compra a opinião da sua galera, ou seja, se você é inglês, você compra a opinião dos ingleses, e ao mesmo tempo, essas justificativas, elas servem para demonstrar para aquele que estava sendo dominado qual era o objetivo do dominador. Molecada, só que são justificativas ideológicas absurdas, elas são frutos do século XIX, que todo mundo sabe era um século de progresso, mas um século de progresso em que sempre se apontava a Europa como sendo o epicentro, o umbigo. Então, para a gente terminar a parte 1, olha para essa primeira justificativa para que o europeu, ou os caras que eram potências da época, pudessem dominar territórios como África e Ásia. Fardo do homem branco. Alguém já ouviu falar dessa justificativa? Não? Então, peraí. Aham. Galera, fardo do homem branco. Fardo Era é aquela peso. de Deus, né? E quase isso. O fardo, que tem essa ligação com religião perfeita, a lembrança, era o peso que o branco tinha que levar. E qual que era o peso? Qual era o fardo? Era a civilização. Então era uma coisa mais ou menos assim. O branco, que foi selecionado, por exemplo, por Deus, que é diferente, é progressista, ele tem que levar a civilização para todos os demais povos que não a conheçam. Exemplo, os negros da África, os amarelos da Ásia, amarelo é o nome que eles usavam, tá? E no fundo, existe uma coisa aqui meio redentora. É como se o branco estivesse dizendo, tá vendo? A nossa missão, essa missão quase celestial, é a missão de levar progresso para todo mundo. Entenderam?
Tchutchucos, aqui se destaca um escritor que eu tenho certeza que vocês já leram demais, que é Rudyard Kipling. O Rudyard Kipling, para quem não sabe, é o pai do Mowgli. Já leram, né? Já viram Mowgli, né? O Bagheera, lembra da musiquinha? O necessário, somente o necessário? É isso aí, cara. O Rudyard Kipling, inclusive, recebeu o prêmio Nobel, gente. É para cair de costas. Esse foi o cara que falava sempre isso, que o branco tem que levar a civilização. A ideologia de que você tem que branquear o mundo. Não branquear no sentido físico, mas branquear no sentido cultural, no sentido ideológico. Então, essa justificativa é interessante para falar, olha, gente da África, nós, europeus, estamos vindo aqui para levar para vocês o progresso, para levar para vocês o conforto, para demonstrar que é possível sair dessa letargia cultural que vocês vivem. Agora, isso aí é tudo fala deles, tá, pessoal? Não é fala minha, não. É a fala de que eles são superiores. Tá legal? Então, vou parar por aqui para a gente sair para o intervalo. E fica aí, tio-tiocos, a grande sacada. O que a gente chama de justificativa ideológica é uma tentativa também de você mostrar que tudo acontece dentro de uma explicação dita lógica. Tá bom? Então vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta de novo. Beijos! Pro, continua Oi. a mesma chamada ou desliga e depois o senhor manda outro link? Será que se eu continuar vai cair? Acho que não. Algum professor já fez isso, de usar a mesma chamada? Acho que eu... Ah, não lembro. Acho que talvez o de Química, o Paulo talvez fez uma vez. Então vamos tentar. Vamos continuar aqui então. Tá legal? Ok. Então vamos lá, vamos descansar. Beijos! Tchau, professor. Até Tchau, daqui a tchau. pouco. Até daqui a pouquinho.